Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados 1. Nessa aula vamos continuar o nosso estudo de alocação de memória e vamos ver uma matriz como ponteiro de ponteiros. Então, para exemplificar esse conceito, vamos utilizar o seguinte problema. Escreva um programa que lê uma matriz de tamanho 3×2. Em seguida, analise a matriz e informe a quantidade de números pares. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo. O usuário digitou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se formos analisar os números pares, temos o 2, 4 e 6. Então, 3 números pares. Vamos escrever um programa para resolver esse problema. Beleza, vamos começar a escrever o nosso programa. Então, vamos começar incluindo a biblioteca para ler informações do teclado e gerar dados na tela. Vamos colocar aqui o nosso main, função principal. Vamos criar aqui a nossa matriz. Então, a matriz tinha 3 linhas e 2 colunas. Que vamos ler a nossa matriz. Então, vamos pedir para o usuário informar os valores. Informe os valores. Aqui embaixo a gente vai criar variáveis auxiliares para nos ajudar a caminhar sobre a nossa matriz. E aqui vamos colocar os nossos for aninhados para ler a nossa matriz. Em cima a gente vai ter as linhas, então as linhas começam de 0. A gente tem 3 linhas e mais. As colunas da mesma forma, começa de 0. A gente tem 2 colunas, J mais. E aqui dentro a gente vai ler um valor específico. Então, a nossa matriz armazena valores inteiros. Então, %D. E o que o usuário digitava para a nossa matriz na linha I, coluna J. Vou colocar o I comercial aqui para pegar o endereço de memória desse valor. Beleza, agora que a gente já leu a matriz, podemos fazer a análise. Então, a análise a gente tem que contar a quantidade de pares. Então, vamos criar uma variável aqui para nos ajudar nessa contagem. Pares, começa com 0. E aqui a gente vai caminhar sobre a nossa matriz. Da mesma forma, 2 for. Primeiro, a gente vai caminhar sobre as linhas. Então, I igual a 0. I menor que 3. I mais. Aqui embaixo vamos caminhar sobre as colunas. J igual a 0. J menor que 3, menor que 2 no caso, J mais. E aqui dentro vamos fazer a nossa análise. Então, a gente tem que ver se esse número em particular ele é par. Então, vamos perguntar se meu valor que está na posição I, J, se eu dividir ele por 2 e der como resto 0, então tem um número par. Então, vou fazer pares mais. Beleza, após fazer toda essa análise, a gente vai ter a quantidade de números pares computada. Então, aqui embaixo, basta imprimir a quantidade de números pares. Então, printf, %D e o valor que a gente vai imprimir vai estar na variável pares. Então, vamos executar para ver se esse programa está funcionando corretamente. Então, funcionando corretamente, que a gente criou a nossa matriz, então vai ter 3 linhas. Então, uma linha, 2 linhas e a terceira linha aqui. Então, aqui vai pedir para o usuário informar os valores. Vamos formar todos os valores de uma vez. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, criamos aqui as variáveis auxiliares para nos ajudar a percorrer a matriz. Então, I inicia em 0, 0 menor que 3, sim. O J inicia em 0, 0 menor que 2, sim. Então, a gente vai preencher a linha 0, coluna 0 da nossa matriz. Ou seja, esse valor específico aqui. Ser preenchido com o valor 1. Então, o J está em 0, vai para 1, 1 menor que 2, sim. Agora, a gente vai preencher, da primeira linha, vamos preencher o segundo valor. Ou seja, vamos preencher a célula da linha 0, coluna 1.
essa localização específica aqui. Vai ser preenchida com o valor 2. Então, J está em 1, vai para 2. 2 menor que 2? Não. Então, a gente terminou de analisar a primeira linha. Então, vamos agora para a segunda linha. Então, I está em 0, vai para 1. 1 menor que 3? Sim. O J volta a ser 0. 0 menor que 2? Sim. Então, a gente vai preencher que valor? O valor que está na linha de índice 1, ou seja, esse valor aqui, e na coluna 0. Ou seja, a gente vai preencher esse valor específico aqui. Vai ser preenchido com que valor? Com o valor 3. Veja que essa localização específica aqui foi preenchida com o valor 3. O J está em 0, vai para 1. 1 menor que 2, sim. Agora a gente vai preencher que célula? Vai preencher da nossa matriz, que está na linha 1, coluna 1. Então, esse valor específico aqui. Ser preenchido com que valor? Com o valor 4. Veja que o 4 preencheu essa posição. Então, o J está em 1, vai para 2. Então, a gente terminou de analisar a linha de índice 1. Agora, a gente vai analisar a próxima linha. Então, o I está em 1, vai para 2. 2 menor que 3, sim. O J volta a 0. 0 menor que 2, sim. Então, agora a gente vai preencher que valor? Preencher o valor que está na linha 2, coluna 0. Ou seja, esse valor específico aqui. Ao executar, essa localização vai ser preenchida com o valor 5. Então, o J está em 0, vai para 1. O J está em 0, vai para 1. 1 menor que 2, sim. Então, agora a gente vai preencher o valor que está na linha de índice 2 e na coluna de índice 1. Então, a gente vai preencher essa posição aqui. Vai preencher com que valor? Com o valor 6. Então, J está em 1, vai para 2. 2 menor que 2? Não. O I está em 2, vai para 3. 3 menor que 3? Não. Então, a gente terminou de ler a nossa matriz. Agora, a gente vai criar uma variável para armazenar os pares, que inicialmente é 0, porque a gente não analisou nenhum valor. Então, o I volta a 0. 0 menor que 3, sim. O J volta a 0. 0 menor que 2, sim. Então, a gente vai analisar o valor da nossa matriz que está na posição 0, 0, ou seja, o número 1. Então, o número 1 é par? Não, nesse caso a gente não vai aumentar o número de pares. Então, J está em 0, vai para 1. 1 menor que 2, sim. Agora, a gente vai analisar o valor que está na linha 0, coluna 1, ou seja, o valor 2. O valor 2 é par? Sim, então os pares que estavam em 0 agora vai para 1. O J está em 1, vai para 2. 2 menor que 2, não. Então, a gente terminou de analisar a primeira linha, vamos para a próxima linha. Então, o I está em 0, vai para 1. 1 menor que 3, sim. J volta a 0. 0 menor que 2, sim. Agora, a gente vai analisar o valor que está na linha 1, coluna 0. Ou seja, esse valor específico aqui, que é o valor 3. O 3 é par? Não, então a gente não vai aumentar o número de pares. O J está em 0, vai para 1. 1 menor que 2, sim. Então, a gente agora vai analisar o valor que está na linha 1, coluna 1. Ou seja, o valor 4. Então, o valor 4 é par? Sim, então a gente vai aumentar o número de pares em unidade. Então, o par estava em 1, agora vai para 2. O J está em 1, vai para 2. 2 menor que 2, não. Agora a gente vai analisar a próxima linha. Então, o I está em 1, vai para 2. 2 menor que 3, sim. O J volta a 0. 0 menor que 2, sim. Então, agora a gente vai analisar a linha 2, coluna 0. Ou seja, esse valor específico aqui, o 5. Então, 5 é par? Não. A gente não vai aumentar o número de pares. O J está em 0, vai para 1. 1 menor que 2, sim. Agora a gente vai analisar da nossa matriz o valor que está na linha 2, coluna 1, ou seja, o valor 6. Então, 6 é par? Sim, então a gente vai aumentar os pares em unidade. Então, está com o valor 2, vai para 3. O J vai incrementar, vai para 2. 2 menor que 2, não.
o i está em 2, vai para 3, 3 menor que 3, não. Então a gente finaliza o programa imprimindo na tela o valor 3. Beleza, vamos editar aqui o nosso programa para estudar os conteúdos dessa aula. Então, primeiramente, vamos excluir a biblioteca para a gente poder utilizar a função malloc, stdlib.h. E aqui, ao invés de a gente utilizar a notação de vetores, a gente vai utilizar a notação de ponteiros. Então, quando eu tenho aqui, quando eu coloco um asterisco à frente do tipo, eu tenho um ponteiro que pode apontar, por exemplo, para um vetor. Então, isso daqui, quando eu coloco um asterisco depois do tipo, eu tenho um ponteiro para esse tipo aqui inteiro. Se eu quiser um ponteiro para ponteiros do tipo inteiro, o que é que eu faço? Basta colocar um asterisco à frente desse tipo. Então, aqui a gente tem o tipo ponteiro para inteiro. Se eu colocar um asterisco à frente, eu vou ter um ponteiro de ponteiros para inteiros. A gente pode deixar dessa forma, mas usualmente costuma-se utilizar essa notação. Beleza, então vamos utilizar aqui a função malloc. Então, que elementos é que esse nosso ponteiro de ponteiros vai armazenar? Nesse caso, ele vai armazenar ponteiros. Então, a gente vai colocar size of. Que tipo de ponteiro é que ele vai armazenar? Ponteiros para inteiros. Então, aqui também a gente tem que converter esse tipo, o tipo genérico que é retornado pelo malloc, para o tipo que a gente quer. Que nesse caso a gente quer um ponteiro para ponteiros. Beleza, então esse ponteiros para ponteiros pode ser visto como um vetor, onde cada posição desse vetor tem um ponteiro. Então, quantos elementos é que a gente vai querer nesse vetor? Como no nosso caso a gente tem 3 linhas, então a gente vai querer 3 vetores, ou seja, 3 ponteiros para vetores. Beleza, a gente vai subir essa declaração aqui para cima, que a gente vai utilizar a variável i. E o que foi que a gente fez aqui? A gente criou 3 elementos, onde cada um desses elementos são ponteiros para elementos do tipo inteiro. Então aqui a gente alocou só a memória geral, que a gente vai ter que alocar para cada um. A gente vai ter que alocar memória para cada um desses 3 elementos do tipo ponteiro para inteiros. Então a gente vai ter que fazer um for aqui, for i igual a 0, i menor que 3, porque são 3 elementos, i mais mais. Então para cada linha, para cada um desses elementos, a gente vai alocar um ponteiro para inteiro. Então a gente vai utilizar o malloc. Então, size of int, porque os elementos desse ponteiro são do tipo inteiro. E o que o malloc retornar, a gente vai converter isso para um ponteiro para inteiro. Então, quantos elementos cada um desses ponteiros vão ter? Vão ter 2 elementos. Então, aqui a gente está dizendo o quê? Que a gente vai criar 3 elementos, onde cada um desses elementos são vetores, ou seja, ponteiros para inteiros. E cada um desses vetores vai ter 2 elementos. Então, a gente está criando o quê? Uma matriz com 3 linhas. Cada linha vai ter 2 colunas. Beleza, vamos colocar aqui também o nosso comando para verificar a memória. Então, show memory start igual a 290 e vamos executar para ver se o nosso programa está funcionando corretamente. Beleza, então compilou tudo ok. Executar aqui, criando as variáveis i, j, criando agora o nosso espaço de memória para armazenar a nossa matriz. Esse espaço de memória foi para onde? Foi para a posição 11F. Então vamos puxar aqui um pouco só para ficar mais organizado.
Então, na posição 11F ficou a nossa matriz. Beleza, essa matriz ela vai armazenar o que? Em vez dela armazenar valores normais, como números inteiros, números pontos flutuantes, ela vai armazenar um ponteiro. Então, cada ponteiro vai consumir 4 bytes, ou seja, 4 espaços. Então, a gente vai ter aqui o espaço para um ponteiro, 2 ponteiros, 3 ponteiros. Então, a gente vai ter que preencher, ó, cada um desses espaços aqui com ponteiros. Por isso que a gente precisa desse for com interação 3, para cada rodada a gente preencher um desses espaços. Então, começando pelo primeiro espaço, então vamos executar, igual a 0, 0 menor que 3, então aqui a gente vai alocar uma memória aqui para o primeiro espaço. Então, executando, foi alocado aqui, ó, uma memória para o primeiro espaço. E para que posição de memória foi essa alocação? Foi para a posição, ó, 12F. Se você ver aqui, ó, na posição 12F, vai ter um espaço para quantos elementos? A gente pediu espaço para 2 elementos. Então, vai ter espaço para um elemento do tipo inteiro, para 2 elementos do tipo inteiro. Então, I está em 0, vai para 1. 1 menor que 3, sim. Agora a gente vai alocar mais outro espaço de memória, que agora vai preencher o segundo espaço aqui da nossa matriz. Então, quando executarmos, vamos ver, ó, que esse espaço de memória aqui foi preenchido. Foi preenchido com que valor? Foi preenchido com o endereço de memória 13B. Se analisarmos aqui, ó, na posição 13B, a gente vai ter um espaço de memória para armazenar quantos elementos? Um elemento, 2 elementos do tipo inteiros. Beleza. Então, o I está em 1, vai para 2. 2 menor que 3, sim. A gente vai alocar mais outro espaço, que vai preencher, ó, aqui o terceiro espaço da nossa matriz, ou seja, a terceira linha da nossa matriz. Então, quando executarmos, vamos ver, ó, que esse espaço aqui foi preenchido com endereço de memória. Que endereço de memória é esse? 147. Então, se analisarmos aqui, ó, no endereço de memória 147, vai ter um espaço para armazenar um inteiro, 2 inteiros. Beleza. Então, o I está em 2, vai para 3. 3 menor que 3, não. Então, vamos pedir agora para o usuário informar os valores. Tá, aqui embaixo eu já vou informar os valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu informei os valores. Então, I começa com 0, 0 menor que 3, sim. J começa com 0, 0 menor que 2, sim. Então, a gente vai preencher que valor? O valor que está no espaço, no endereço de memória I, ou seja, no endereço de memória 0, ou seja, que está nesse endereço de memória aqui da nossa matriz 12F. E qual o valor que a gente vai preencher? Vai preencher o primeiro elemento, ou seja, aquele que está no índice 0. Então, quando a gente executar aqui, vemos que na posição 12F foi preenchido com o valor 1. Exatamente o valor que a gente digitou aqui, 1. Então, J está em 0, vai para 1. 1 menor que 2, sim. Agora a gente vai preencher o quê? Vai preencher o primeiro endereço de memória, ou seja, o que começa na posição 12F vai preencher o segundo espaço, ou seja, vai preencher esse espaço aqui. Preencher com que valor? Com o valor 2. Então, quando executarmos, vemos que o espaço de memória 12F, 12F aqui, no caso, o segundo elemento, foi preenchido com o valor 2. Então, o J está em 1, vai para 2. 2 menor que 2, não. Então, o I está em 0, vai para 1. 1 menor que 3.
Sim. Então, J volta a 0. 0 menor que 2, sim. Então, a gente vai preencher que valor agora? Ó, o valor que está no endereço de memória 13B. E a gente vai preencher, desse endereço de memória, vai preencher o elemento que está no índice 0, ou seja, o primeiro elemento. Então, quando executarmos aqui, ó, vemos que estamos analisando a posição 13B. Se analisarmos aqui a posição 13B, vemos que ela foi preenchida com o valor 3. Exatamente o valor que a gente digitou aqui, ó, 3. Beleza, então o J está em 0. Vai para 1, 1 menor que 2, sim. Agora a gente vai preencher o que? O segundo espaço de memória vai preencher o item 1, ou seja, o segundo elemento. Então, quando executarmos aqui, a gente vai ver que esse elemento aqui vai ser preenchido com o valor 4. Então, vamos executar. Vemos aqui, ó, que esse elemento aqui, ou seja, o segundo elemento que inicia na posição 13B foi preenchido com o valor 4. O valor que a gente digitou aqui embaixo. Beleza, então o J está em 1. Vai para 2, 2 menor que 2, não. O I está em 1, vai para 2, 2 menor que 3, sim. Então o J volta a 0, 0 menor que 2, sim. Agora a gente vai preencher que valor? Que valor? A gente vai preencher o valor que está na posição de memória 147. Então, na posição de memória 147, a gente tem aqui, ó, tem espaço para um elemento, para 2 elementos. A gente vai preencher quais desses elementos? Aquele que está no índice 0, ou seja, o primeiro elemento. Então, ao executar, a gente vai ver ó, que esse elemento aqui, na posição 147, foi preenchido com o valor 5. Beleza, o J está em 0. Vai para 1 menor que 2. Sim, agora a gente vai preencher o terceiro elemento, ou seja, aquele que está no índice 2. E vai preencher o segundo valor dele, ou seja, aquele que está no índice 1. Então a gente vai preencher esse elemento específico aqui. E vai preencher com que valor? Vai preencher com o valor 6. Então o J está em 1. Vai para 2. 2 menor que 2 não. O I está em 2. Vai para 3. 3 menor que 3 não. Então a gente já leu toda a nossa matriz. Aqui a gente vai agora analisar os números. Então os pares começa com 0. O I volta a 0. 0 menor que 3 sim. O J volta a 0. 0 menor que 2 sim. Então a gente vai analisar o elemento que está no primeiro endereço. Então, o primeiro endereço é qual? O primeiro endereço é o endereço 12F. Então, aqui no endereço 12F, a gente vai pegar que elemento específico? Vai pegar o primeiro elemento, ou seja, aquele que está no índice 0. Então, a gente vai pegar o valor 1. A gente está se perguntando, o valor 1, ele é par? Não, então a gente não vai entrar no nosso if. Então o J está em 0, vai para 1. 1 menor que 2, sim. Agora a gente vai analisar o elemento no primeiro endereço de memória. Ou seja, o endereço de memória 12F, a gente vai analisar o segundo elemento. Seja o número 2. O número 2, ele é par? Sim. Então a gente vai aumentar os pares em uma unidade. Então os pares estavam em 0, vai para 1. Então o J está em 1, vai para 2. 2 menor que 2, não. Então o I está em 0, vai para 1. Menor que 3, sim. J volta a 0. 0 menor que 2, sim. Então agora a gente vai analisar o que? O endereço de memória que está no segundo espaço da nossa matriz. Então que endereço de memória é esse? É o endereço 13B.
Então, o endereço 13B está aqui. Então, a gente vai para o endereço 13B e vai preencher o primeiro elemento dele. Então, 13B está aqui, a gente vai preencher esse. A gente vai analisar o primeiro elemento dele, no caso, o elemento 3. Então, a gente está se perguntando, o elemento 3, o número 3, ele é par? Não, então a gente não vai aumentar o número de pares. Então, o J está em 0, vai para 1. 1 menor que 2, sim. Então, a gente vai analisar o elemento que está no segundo endereço de memória. Agora, a gente vai analisar o segundo elemento, que é o número 4. Então, a gente está se perguntando, o número 4, ele é par? Sim. Então, a gente vai aumentar os pares, que está em 1, vai para 2. Então, o J está em 1, vai para 2. 2 menor que 2, não. O I está em 1, vai para 2. 2 menor que 3, sim. Então, o J volta a ser 0. 0 menor que 2, sim. Então, a gente vai analisar que valor. O valor que está no terceiro endereço de memória, ou seja, aquele que está no índice 2. Vamos ver que valor é esse. Então, o terceiro endereço de memória é o endereço 147. Então, no endereço de memória 147, a gente tem dois elementos. O primeiro, que é 5, e o segundo, que é 6. Então, aqui a gente quer analisar o primeiro desses elementos, que é o 5. Então, a gente está se perguntando, o número 5 é par? Não. Então, a gente não vai aumentar o número de pares. Então, o J está em 0, vai para 1. 1 menor que 2, sim. Agora, a gente vai analisar que elemento. O que está no último endereço de memória, aquele segundo elemento, ou seja, aquele que está no índice 1, ou seja, o 6. A gente está se perguntando, o 6, ele é par? Sim, então vamos aumentar o número de par, que está em 2, vai para 3. E o J mais. Então, o J está em 1, vai para 2. 2 menor que 2, não. O I está em 2, vai para 3. 3 menor que 3, não. E no final, a gente tem impresso o número de pares, que foram 3 pares digitados. Beleza, faltou uma coisinha aqui, só a gente liberar esses espaços de memória. Primeiro, a gente vai liberar todas as linhas que a gente alocou. Então, vamos fazer for i igual a 0, i menor que 3, porque a gente tem 3 linhas, e mais. Então, para cada linha, a gente vai fazer um free, vai liberar esse espaço de memória em particular. Então, a nossa matriz, a posição e, por fim, a gente vai liberar o espaço de memória que a gente alocou para a nossa matriz. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.